Mas tem muito conteúdo, né, para trabalhar durante esse ano. Então é importante que a gente vá um pouquinho devagar, se precisar estar voltando aí no conteúdo, às vezes, né, ou mesmo no final do ano, sobrando um tempo lá, a gente faz uma revisão geral, né, que eu acho importante, né? Pegar lá aí desde o começo aí, que a gente falou dos conjuntos, né, dos conjuntos numéricos, operações com conjuntos, aqueles probleminhas lá, né, envolvendo união e intersecção e assim por diante, tá? A gente vai, se for necessário, tá voltando. E mesmo aí, durante os bimestres, durante o ano, se alguém sentir a necessidade aí de voltar alguma coisa, é só dá um alô, né? A gente volta, sem problema, tá? Vamos falar, então, aqui da... como eu disse, o assunto novo, né? Que é a trigonometria no triângulo retângulo, tá? Então, tem alguns dados aqui, antes da gente falar aí dessa trigonometria no triângulo retângulo, lembrar que o termo, né, também novo aí, talvez para vocês, trigonometria, né, trigônos aqui quer dizer três ângulos, né, então três ângulos aí, internos no caso, né, pressupõe o triângulo, né, metria é medidas, né, então medidas seria relações de medidas no triângulo retângulo, tá? Então, o trigonometria significa isso, né? Relações de medidas no triângulo retângulo. Bom, sobre o triângulo retângulo, né? É importante que a gente saiba que um dos ângulos é reto, né? Que significa ângulo reto, mede 90 graus, né? Eu tenho lá o ângulo de 180, que é chamado também ângulo da meia volta, né? O 90 seria metade, né? É como se a gente tivesse uma semicircunferência, essa reta, né, seria 180 graus. Se a gente pegar a semicircunferência e dobrar no meio, eu vou ter ali formando um ângulo reto, tá? Que seria a metade, 180, 90 graus. A soma dos outros dois ângulos, né? Porque nós temos lá os três ângulos, né? Se um deles mede 90, os outros dois para dar 180, porque numa superfície plana, né, a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo, né, inclusive do retângulo, é 180 graus, né? Se um deles mede 90, os outros dois vai ter que medir mais 90, né? De tal forma que a soma dos três dá 180. Então, você pode ter, por exemplo, 90, 30 e 60, né? 30 e 60 dá 90, com o ângulo reto embaixo, né? De mais 90, dá um total de 180, tá? Aí tem o que a gente chama assim, o lado oposto do ângulo de 90, se chama, é um nome estranho aí, né? Hipotenusa, né? Os outros dois lados, né, chamam-se catetos. E aqui vem o famoso, né, teorema de Pitágoras, né, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, chamado então o famoso teorema de Pitágoras, né? Aí, por exemplo, né, os egípcios, né, já utilizavam aí para fazer suas construções, né? E que, por sinal, né, às vezes muita gente não sabe, mas os pedreiros utilizam até hoje, né? Quando eles vão, um termo que não é muito correto, mas eles falam esquartejar o terreno, né? Ou quadricular lá, ou quadrejar o terreno. Na verdade, eles colocam aquelas estacas, né? Vocês já devem ter visto isso na hora de fazer o alicerce de uma casa. E eles usavam lá três medidas, né? Que na verdade é um dos números pitagóricos, né?
de tal forma, né, que esse lado aqui, que seria, vamos dizer, a hipotenusa, eles usavam lá 1 metro, outro eu não me recordo aí, mas precisa lembrar, né, que o metro seria 100 centímetros, né, esses 100 centímetros ao quadrado daria 10 mil, né, então eu não lembro se é 40 e 80, né, porque, ou 40 e 60, né, de tal forma que o quadrado desses outros dois lados também daria lá 10 mil centímetros quadrados, né? Então, usando essas medidas, né, entre esses outros dois lados lá, né, que seria de 40 e 60, né, estaria formando, então, um ângulo reto, tá? Então, os egípcios utilizavam, por exemplo, uma corda, né, que eram os nós, né, havia uns nós ali, e deixava ali também outros números, né, que são chamados também de números pitagóricos, né, cujo de um lado ficava lá 5, né, o 5 ao quadrado 25, né, seria depois igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, é isso? Não, não é 3. 2, 25, teria que dar 16, será que era 16? 16 e 9, isso. Então, seria 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, né? Então, na verdade, era uma corda, né, com 12 nós, né? Um dos lados ficaria 3 nós, né? No outro ficaria 4 nós e fechando ali tinha que ficar os 5 nós, né? E entre os lados 3 e 4 ali formaria um ângulo de 90 graus, né? Porque exatamente o 5 ao quadrado dá 25, né? O 3 ao quadrado daria 9 e o outro 4 ao quadrado 16. E 9 mais 16 dá 25, tá? Então, tem uma série de números aí que são chamados pitagóricos, né? Porque nem sempre aí, se não for números pitagóricos aí, não dá certo essa soma, né? Às vezes não dá uma raiz exata, não coincide com o quadrado da hipotenusa, né? Então, tem alguns desses, um é 5, 3, 5, 3 e 4, o múltiplo de 10 deles também dá certo, né? Que é os 50, 30 e 40, né? Se a gente elevar também ao quadrado, dá certo a soma aí, né? Ou a soma do 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, dá a raiz de 50, né? Bom, isso aí é para lembrar, mas perguntando aí para os que estão presentes, vocês já chegaram a estudar isso aqui também costuma ser assunto lá do 9º ano, viu? Não sei se vocês chegaram a ver, né? Esse assunto lá no 9º ano, ou talvez pode ter antecipado lá para o 8º ano. Vocês já viram, estavam lembrados desse teorema, dos termos aí, dos lados? Sim. Então tá, então não é assim uma novidade, né? Vocês já viram. Então, olha, vamos para o outro slide aqui. Epa, não era isso que era para acontecer. Espera aí. Ah, tá. Então, esse slide 2 aqui, né? Nós vamos falar agora de uma dessas relações que acontece aí de medida, né? Que é chamado de seno, né? Esse termo aí, depois vem o cosseno, né? Que seria o complementar do seno, né? Tanto é que o seno do ângulo e de seu complementar, eles são iguais, né?
ou seja, o seno de 30 é igual a cosseno de 60, né? Que é aquele que falta para 90 graus. Mas, na verdade, esse termo aqui, ele saiu do sânscrito lá da Índia, né? E houve um erro de tradução, tá? Na verdade, esse termo aí, ele acaba tendo um outro significado. Mas a ideia era, nesse termo que era um termo parecido, seria meia corda, né? Por quê? Quando você está estudando isso no ciclo trigonométrico, né? Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais para frente. O raio, né? Que é metade do diâmetro, né? Que o diâmetro passa lá pelo centro. Então, a metade do diâmetro é o raio. Então, essa ideia da meia corda é exatamente isso, é a ideia do raio, né? E a gente usa aí, né? Acaba usando o raio aí, tanto no seno como no cosseno, né? Quando ele está, no caso lá, de 90 graus, né? Que forma no eixo Y, né? Depois a gente vai ver isso também. Ele é igual a 1, né? Então, o seno de 90 é igual a 1. Esse 1 é uma medida unitária, né? Mas ele está relacionado aí com a meia corda no sentido de ser a metade do diâmetro, né? Porque quando você fala aqui do raio, ele é a metade. Então, a ideia de meia corda aí significando a ideia do seno, tá? Aqui, na verdade, tentar simplificar, né? Porque aí aparecem essas letras aí, pode acabar... Então, lá em cima está a letra B, né? Que seria esse vértice aqui. Nós temos a letra A e C, tá? Então, ó, nós vamos ter aqui o triângulo maior, né? Que é esse aqui. A, C e B, né? Pega lá até o extremo lá vamos dizer, o edifício aqui, né? É o ponto B, aqui embaixo está o A, onde forma o ângulo reto aqui, né? E aqui está o outro lado C. Então, eu tenho esse triângulo maior, né? Depois eu tenho um triângulo menor aqui em cima, né? Que é o A1, C1, B. E tem um triângulo médio aqui, que é o A2, C2, B, tá? Bom, a ideia aí é o seguinte, existem as medidas aqui, né? O lado BC, o lado BA1, BA2, né? BA, AC1, AC2, A2C2, tá? E aqui na sequência, considerando aqui essas razões, né? A distância de A1, C1, né? Que está lá no anterior, seria 3, o BC1, 5. Então, 3 dividido por 5, 0,6. A hora que eu faço o A2C2 e o BC2, que seria aquele triângulo médio lá, né? Eu teria 6 sobre 10, né? Eu estou, na verdade, dividindo lados, né? Um lado pelo outro, da medida de um lado por outro, né? Então, esse aqui deu 0,6, aqui dá 0,6, e aqui também, a hora que eu divido 9 por 15, né? Dá também o mesmo valor, tá? Sendo um valor comum, né? Aí para os três, no caso. Isso aí está mostrando o quê? Que eu estou falando aqui do seno, né? De um mesmo ângulo, que seria aí no caso 0,6, né? O resultado, mas que eles são iguais, porque à medida em que você aumenta aqui, vamos dizer, o lado A1C1 para o A2C2, ele passa de 3 para 6, mas você aumenta proporcionalmente aqui embaixo, né? Então, acaba sendo razões iguais, né? E o resultado é o mesmo, né? Da divisão. Então, essa é um pouco a ideia do que é o seno, né? Você está dividindo um lado por outro, né? O ideal seria que eles estivessem juntos aqui, né? Para a gente poder, como o espaço você colocar isso, ele fica muito pequeno, não dá para visualizar.
Mas aqui embaixo, né, concluindo que o seno que é do ângulo B, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. O ângulo B está em cima, né? O que seria o seno? É o cateto oposto, que seriam esses três lados aqui, né? Dependendo o triângulo que eu considero, né? Dividido pela hipotenusa, né? Que no triângulo menor é esse aqui, esse lado. No triângulo médio é toda essa distância aqui. E no triângulo maior é tudo isso aqui, tá? Então, eu vou estar dividindo ou esse lado aqui maior, né? Pela hipotenusa maior, ou então esse aqui, que é o do triângulo médio, por essa hipotenusa, e por último esse aqui por essa distância aqui. E que a gente mostra o quê? Que todos eles dão o mesmo resultado, né? Esse mesmo resultado vem a ideia do seno, né? Então, olha, o seno do ângulo B seria o cateto oposto ao ângulo B. Isso aí é importante, né? A gente dividido pela hipotenusa. Tá? Então, é importante, primeiro, a gente localizar, né? Se eu estou falando, por exemplo, do ângulo B ou se eu estou falando do ângulo A, né? Mas se eu estou falando do ângulo B, o cateto oposto, né, desses três aqui, seriam esses três lados. Se eu estivesse falando aqui desse ângulo, né, o cateto oposto seria esse lado aqui, ó, que seria a altura do edifício aqui, tá? Então, essa é a ideia, né? O cateto oposto. A hipotenusa acaba sendo a mesma, né? Tanto aí na hora de usar o seno, como depois, na hora que a gente for usar o cosseno, é a mesma coisa. A gente vai usar a hipotenusa, né? Mas eu vou estar usando, né, no caso do ângulo A, né? Veja bem que eu estava falando do ângulo B, agora eu posso falar do ângulo A, tá? Então, quando eu falo cateto oposto, aí ele muda, né? Se o ângulo é outro, o lado oposto vai ser outro, não é o mesmo, né? Tá? Então, é importante a gente fazer essa localização, né? Olha, aqui tem um exemplo. Calcule os senos, né, de um triângulo. Aqui acabou saindo errado, né? Seria A, B, aqui lado C. Depois eu vou corrigir. Então, A, B, C. Como eu quero calcular, lógico, eu não vou calcular do A, porque aqui é o ângulo reto, né? Então, eu teria que calcular o seno de B, depois do ângulo C, né? Aqui no lugar do B seria C. Então, eu teria que calcular o seno desses dois ângulos. Mas se vocês observarem bem, aqui é dado o quê? Os catetos, né? E eu preciso da hipotenusa, né? Sempre para usar. Então, qual é a primeira coisa que eu vou ter que fazer aí para poder achar esse lado aqui, né? Esse lado maior aqui, que é a hipotenusa. Eu vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, como não tem nada aí, ou eu chamo de A mesmo, né? Porque a hipotenusa aqui, como ela é oposto ao ângulo A, eu posso chamar com a letra A minúscula, tá? Então, eu teria o A minúsculo ao quadrado, é igual ao lado B, aí tanto faz, eu posso colocar o 7 aqui, né? Eu posso estar colocando o 7 como o lado B, ou aqui, ou então, né? Escolher aqui, como esse lado aparentemente é um pouquinho menor, eu poderia pôr o 7 aqui e o 24 aqui, né? Como o outro lado. Então, eu teria 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado, que é o outro lado, né? Lembrando que o 7 ao quadrado é 49, né? Que é 7 vezes 7. E o 24 ao quadrado é o 24 vezes 24, né? Isso vai dar 576, tá? O 576 mais o 49, nós vamos ter 625. Essa raiz vai dar uma raiz exata, né? Então, para achar o A que vai ser a hipotenusa, seria a raiz de 625, a raiz quadrada, né? Lembrando que aqui eu não preciso considerar o valor positivo e negativo, porque a gente está falando de medida, né? E medida ela vai ser sempre positiva, tá? Então, a raiz de 625 é igual a 25, tá? Então, olha, achando aí a hipotenusa,
Eu só vou falar aqui desse ângulo B, né? Porque aqui é o C, depois precisa ser corrigido aí. Mas eu vou falar desse lado aqui, né? Como a gente considerou aqui o 24, aqui, essa distância aqui embaixo, né? Então, eu vou ter o quê? 24, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa, 24 sobre 25, tá? Então, o seno do ângulo B, ele vai ser o quê? 24 sobre 25, né? Essa divisão aí, vamos ver aqui o quanto vai dar o 24 por 25, né? Dividido, né? Vai dar um número decimal, 0,96. Ora, como, por exemplo, a calculadora científica, né? Eu posso calcular, né? O seno, cujo seno, qual é o ângulo, né? Cujo seno, precisa até ver aqui se ele está selecionado, porque ele tem, no geral, essas calculadoras, elas têm em cima ali 3, que pode ser em grau, grado ou radiano, né? Bom, mas vamos ver aqui, conforme o resultado, a gente vê se está em grau ou não, tá? Então, olha, para achar isso, o que eu teria que fazer? Porque isso é o resultado, né? Seria o seno de um ângulo qualquer, é igual a 0,96. Para eu achar esse ângulo qualquer, na calculadora, eu aperto a tecla inversa lá, que chama Shift, né? E vou apertar aqui o seno menos 1, né? Então, seno menos 1 de 0, que é o inverso, né, de 0,96, é igual a 73 graus, aproximadamente, tá? Então, eu tenho que o meu ângulo B mede aproximadamente, aliás, eu podia pôr até, porque é 73,7, né? Eu poderia pôr 74, né? Vai dar um valor aproximado. E se eu quiser ver, dar uma confirmada, né? Se eu colocar aqui seno de 74, ele vai dar um pouquinho mais de 0,96, né? Lá. Deu exatamente 0,96, 126, né? Então, um pouquinho mais de 0,96. Mas é isso, né? Quer dizer, se eu quisesse saber, olha, qual é o ângulo, né? Que está formado aqui no B, com essas medidas que eu tenho aí, eu teria, então, um ângulo aqui de aproximadamente 74 graus, tá? Entenderam, pessoal? Vocês, na mecânica, né? Vocês vão usar muito aí o conceito, aí muitas fórmulas, né? Eu acho que para cálculo de cone, essa coisa assim, né? Na hora de lidar com o torno, né? Se tiver que fazer uma peça lá na forma de cone, você precisa calcular o ângulo de inclinação da ferramenta, né? Não lembro dessa forma, mas eu sei que lá aparece o seno, né? Então, na hora que vocês estiverem lidando lá na mecânica, num determinado momento, vocês podem aprender lá como é que faz um cone, né? Como é que você vai tornear um cone, que pode ser, por exemplo, quando você coloca uma peça cilíndrica qualquer entre dois pontos lá, esse ponto aí ele tem um formato de um cone, né? É como se fosse a ponta de uma caneta, né? Então, por exemplo, se você tivesse que fazer, né, digamos assim, um ponto desse para encaixar lá dentro do torno, né? Você teria que usar uma fórmula, né, para determinar a inclinação da ferramenta, né? Para ele sair lá com o ângulo perfeito lá necessário, tá? Eu me lembro que uma dessas fórmulas aí apareceu o seno, né? Então, se alguém, não sei se vocês estão aprendendo alguma coisa relacionada a isso ou não deu tempo. Acho que não deu tempo, né? Ainda não deu. Oi? Ainda não deu tempo. Uhum.
Tá, mas num dado momento aí, vocês vão estar lidando com essa situação aí, tá? Então, acho que é importante para vocês aí essa ideia do seno, assim como do cosseno e da tangente também, né? A tangente é utilizado lá também, não me recordo onde, mas eu lembro que tinha fórmula lá que envolvia a tangente também. Então, é importante vocês saberem dessas chamadas razões trigonométricas, né? A razão seno, a razão cosseno e a razão tangente, tá? E memorizar aqui, né? O que é o seno, depois o que é o cosseno, né? O cosseno vai aparecer como cateto adjacente, né? Em lugar de cateto oposto, tá? E como eu disse, né? O seno de 1 é igual ao cosseno do complementar, né? A única situação em que seno e cosseno vai ser igual é o de 45, né? Porque de 45 para 90 falta 45. Então, o seno de 45 e o cosseno de 45 também são iguais, tá? Tem depois, na hora que a gente usa umas tabelinhas lá, às vezes para resolver determinado problema, você coloca lá o que a gente chama de ângulos notáveis, né? Depois, uma hora a gente pega essa tabelinha aí, 30, 45 e 60, nessa ordem, né? Essa ordem crescente. E depois você coloca embaixo aqui, né? Os valores, né? Que a gente acaba, às vezes, usando ou fração, né? Ou até raiz aí, né? Então, tem uma musiquinha que fala assim, 1, 2, 3, né? Tem até o ritmo lá, né? Depois, embaixo, vem assim, 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, né? Faz o inverso, né? Aí fala assim, tudo sobre 2, né? Tudo sobre 2, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E no 2 e no 3, né? Que é onde aparece o 45, você coloca, você põe a raiz, né? Então, tem lá, raiz de 2 sobre 2, né? Elas no 2 e no 3 você põe a raiz. Então, fica a raiz de 2 sobre 2, que é o caso do seno de 45. Ele não dá um número exato, né? Até porque a raiz de 2, ela é 1,4142, é uma dízima não periódica, né? Então, a hora que você divide por 2, continua uma dízima não periódica, tá? E a raiz de 3 também é outra dízima não periódica, né? Então, você vai ter aqui, ó, o seno de 30 meio, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Depois, nessa tabelinha, por exemplo, o cosseno de 45, que vai estar embaixo, você vai repetir o mesmo valor, né? Raiz de 2 sobre 2, porque são iguais, né? Aí você pode pegar uma flechinha, aonde está lá o de 60, você jogar aqui para o 30, porque o seno de 60 vai ser igual ao cosseno de 30. Então, aqui no lugar do cosseno, vai ficar a raiz de 3 sobre 2, né? E aqui, onde tinha o meio do seno, né, ele vai vir para cá, ou seja, o cosseno de 60 é meio, né? O seno de 30 é meio e o cosseno de 60 é meio. É o ângulo e seu complementar, né? Aquele que falta para 90 graus. Mas depois a gente vai aprender a fazer essa tabelinha, é tranquilo. E isso aí cai muito em vestibular, né? Então tem que memorizar isso mesmo, né? Essa tabelinha aí tem que ficar memorizada, né? Porque às vezes nem sempre esses valores são dados, né? Então, suponha que você saiba, que você tenha memorizado, tá? Às vezes no exercício vem dado, né, o valor, mas nem sempre, tá? Então, por isso que é importante saber, tá?
Bom, pessoal, era um pouco isso que eu tinha que falar aí com vocês hoje. Na próxima aula, depois a gente vai dar sequência com o cosseno, né? E é importante porque determinado exercício, às vezes você não sabe se você, não vai estar dito lá se é o seno ou cosseno, né? Que você tem que usar. Às vezes ele pede o ângulo. Agora, de acordo com os dados que está ali, o que é melhor? É usar o seno ou o cosseno, né? Então, isso vai depender dos dados que aparecem lá no problema, tá? E como é que você descobre isso? Você vai descobrir exatamente, né? Por exemplo, se o dado está aqui embaixo, ó, no caso, vamos supor, ó, eu coloquei aqui 24, né? E coloquei aqui o valor da hipotenusa, né? Que nós achamos lá 5, né? Então, aqui está 24, aqui está 5, tá? Então, lógico que para achar o ângulo, né? Aqui o ângulo B, o que eu teria que usar? Eu teria que usar o seno, né? Já se fosse dado não aqui o 7 e o 5, né? Então, está oposto a esse ângulo, que está errado aqui, né? O ângulo C. Então, eu teria que usar o seno de C. Agora, vamos supor, né, que é dado aqui, eu peço o ângulo B, mas não dou o de baixo, dou esse lado aqui e a medida desse lado e a medida da hipotenusa, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a hipotenusa e tenho um cateto adjacente ao ângulo que está sendo pedido, né? O termo adjacente é junto, oposto é o que está do outro lado. Então, se está aqui, né, eu estou falando desse ângulo B e tenho este lado e tenho a hipotenusa, eu vou ter que usar o cosseno, tá? Então, por isso, eu preciso lembrar o que é seno, o que é cosseno e depois também o que é a tangente, né? É outra razão que nós vamos ver, né? No caso da tangente, é cateto oposto, cateto adjacente, tá? Então, aí não usa a hipotenusa. Usa, na verdade, os dois catetos, tá? Então, por exemplo, lógico que se eu estou falando desse ângulo B aqui, e eu quero a tangente, eu vou falar o quê? Primeiro pegar esse valor aqui, que é o cateto oposto, dividido pelo adjacente, tá? Agora, vamos supor que eu queira calcular a tangente desse ângulo C aqui, né? Aqui está errado, como eu já disse. Então, o ângulo C, eu teria o quê? Cateto oposto, né? Que seria esse daqui, com o adjacente, que é essa medida aqui, de A a C, tá? Então, é importante a gente saber memorizar, né, essas três razões, né, e saber localizar isso na figura, tá? Bom, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação a mais aí? Nenhuma dúvida. Tá. Quando vocês estudaram, vocês não tiveram dificuldade para fazer alguns problemas sobre isso, né? Principalmente o teorema de Pitágoras, né? Porque eu não sei se... eu sei que isso estava lá no conteúdo, até inclusive o seno e o cosseno. E creio que o tangente também. Mas, às vezes, como estava muito lá no final do ano, às vezes parava ali no teorema de Pitágoras, né? Aí não dava tempo, às vezes, de dar esse conteúdo, né? Tinha esse detalhe também. Mas se vocês viram, então vocês não vão ter grandes dificuldades, não, né? Creio que vai ser tranquilo aí para vocês, tá? Mas lembrando que vocês vão utilizar isso muito lá nas aulas de mecânica, né? Nas aulas tanto teóricas como práticas, né? É a teórica, porque a hora que você estiver falando das fórmulas, né? Para calcular ângulo lá de inclinação do carro lá da máquina, né, do torno, então vocês vão estar usando seno, às vezes cosseno, e alguma situação tangente, tá?
eu estou falando aqui para vocês da matemática, né? Falando da mecânica, né? Tanto da aula prática como a teórica, mas também em física vocês vão utilizar isso, viu? Na física, né? Tem, principalmente na decomposição de forças, né? Na hora que você tem lá um ponto, tem forças atuando sobre ela lá, a resultante também, né? Então, você usa aí fórmulas, né? Fórmulas também que nós vamos estar utilizando aqui, né? Para calcular lados, às vezes calcular... que para nós, às vezes, nem sempre vai ser resultante, né? Pode ter um outro nome. Mas na física vai ser a resultante de duas forças, né? Que formam um ângulo lá diferente de 90 graus, né? Não pode ser um ângulo menor ou maior que 90 graus. Então, isso vai aparecer nos problemas de física, tá? Na decomposição de força, e eu lembro quando estudante, né? Como a gente não aprendia muito bem essa parte aqui na matemática, a gente tinha muita dificuldade lá na hora de lidar com isso na física, tá? Então, eu espero aí também poder contribuir aí para vocês, né? Na hora da física, tá? Mas pode explorar lá bastante o professor Marcos também, que ele tem bastante paciência, né? E ele pode estar aí a hora que vocês estiverem estudando, né, essa parte, ele vai poder estar orientando vocês também, tá? Mas precisando de mim também, eu estou à disposição aí, ok? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Ok, então eu vou saindo aqui, eu permaneço online, se alguém precisar pode chamar. Aproveitem aí que tem mais uns 20 minutinhos, né? Aí de aula. Não, 20 não, 10, né? Que agora a próxima aula é logo em seguida, né? A próxima aula aí agora é 13h20, né? Então, tem 10 minutinhos aí. Se quiser aproveitar para alguma coisa aí de vocês, tá? Ou de matemática, pode ficar tranquilo aí, tá? Então, boa tarde e, se Deus quiser, até segunda. Um bom final de semana. Evitem aí as saídas, as aglomerações, né? Vamos deixar aí para passear, se divertir aí em locais que tem muita gente. Deve ser evitado, tá? Então, boa tarde, bom final de semana. Se Deus quiser, estaremos aí segunda-feira. Segunda não, né? Terça, né? Segunda nós não temos aula, né? Tem com as outras salas, não tem aula com vocês. Então, até terça-feira. Tchau, professor. Até terça. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.